Olá, está começando mais um Canal Fã. Eu sou Raquel Steffler. E eu, Júlia Teiro. Nessa edição, você confere uma entrevista sobre os 30 anos da tragédia do Hermenegildo. E uma matéria com os estudantes que vieram do interior. E ainda as novidades do final de semana no Cybermix. Agora, veremos a entrevista sobre a tragédia ambiental com o professor Marco Villa-Lobos. Professor, o que foi a tragédia do Hermenegildo? A tragédia do Hermenegildo foi o maior desastre ecológico da história do Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá? Tem uma questão política por trás disso tudo, né? Em 1978, o Brasil ainda vivia na ditadura militar, né? Bom, a iminência parda do regime militar era um general chamado Golbery Couto Silva. Esse general, no passado recente dele, na época, tinha trabalhado numa empresa americana chamada Dow Chemical, né? Bom, aí lá no Uruguai, no Cabo Apolônio, que é um cabo que fica aproximadamente 100 e poucos quilômetros da fronteira com o Brasil, tinha um navio. O contato desse elemento composto, como é que se chama, com o mar, transformou isso num gás. É um gás que eu sei, me lembro até hoje o nome do gás, que chamava-se isotilcianato de metila. Tá? Bom, extremamente tóxico, né? Mas para a ditadura não era interessante, né? Fazer isso, ligar ao general Golbery, essa coisa toda. Então o que aconteceu? Deram o crédito, vamos dizer assim, para a natureza. Inventaram que aquilo teria sido uma maré vermelha, que é um fenômeno natural de uma, enfim, quando as algas, né, as algas no oceano, elas se reproduzem, enfim, muito rapidamente. O oceano fica com aquela cor meio achocolatada. Isso acontece, é normal acontecer isso. E no caso não era uma maré vermelha, até porque a maré vermelha, ela não mata animais terrestres. E o desastre Hermenegildo matou e muitos. E a ação da imprensa na época? Como é que foi a tua participação na cobertura da tragédia? A gente teve... não sei se é sorte, né? Enfim, eu me lembro que era um sábado, era um final de tarde, e eu me lembro muito bem, porque estava quase na hora de eu ir embora para casa, depois de um plantão de dia inteiro, e na época não tinha DDD para Santa Vitória do Palmar. Uma ligação para lá era uma... Eu sei que surgiu uma ligação, alguém falando sobre um gás, sobre não sei o que estava matando, que tinha milhares de peixes. E aí ficou aquela coisa, fim de semana uma redação sempre, enfim, tem menos gente, tem a questão de dinheiro, porque, enfim, o pessoal do administrativo não está trabalhando. Eu sei que na época eu liguei para o diretor de jornalismo da emissora, que era o Carlos Bastos, um jornalista que até hoje está aí, acho que um ícone do jornalismo gaúcho. Disse, olha, Bastos, eu acho que eu vou nessa, sabe? Eu estou levando fé nisso aí, o máximo que vai acontecer é eu chegar lá e não ser isso, viajar, enfim, 1000 quilômetros de volta, gastar um pouco de dinheiro e tal, que, né, enfim, a direção da empresa não ia gostar muito, mas... E aí a gente foi, acreditou e deu sorte, realmente. E realmente, a gente foi a primeira equipe a chegar no Hermenegildo. Acho que começou... Aí sim, aí começou, chegou um determinado momento que tinha jornalistas, assim, até da Europa lá, sabe? A RAI, a italiana, estava lá, a BBC foi lá, televisões americanas, as argentinas e uruguaias aí se falam e tal. Então foi um acontecimento do ponto de vista jornalístico muito forte também aqui no Rio Grande do Sul. Confira a entrevista completa no site da Cyberfã. Veja agora a matéria com os estudantes da PUC que vieram do interior. A reportagem é de Fernanda Menezes e Júlia Teiro. Tenente Portela. Amaral. Cantado. Uruguaiana. Estes são exemplos de pessoas do interior que vieram estudar na capital, como é o caso da estudante de Direito Andressa Estoqueiro, que veio de Santa Rosa. Vim no começo desse ano para cursar a faculdade de Direito aqui na PUC. Não conheço muita gente daqui, estou me relacionando mais com o pessoal que veio do interior. O que tu tá achando da cidade? Tô gostando de morar aqui. Sou de Cruz Alta, no interior, na parte nordeste do Rio Grande do Sul. Quando que tu veio para Porto Alegre? Eu vim faz 3 anos fazer o 2º ano e o 3º no Rosário e depois vim fazer vestibular. E por que tu veio para Porto Alegre? Porque o ensino em Cruz Alta é muito fraco. E o que tu tá achando da cidade? Eu gosto, só sinto bastante diferença, porque lá todo mundo tem mania de visitar e aqui é todo mundo bem mais frio um com o outro. Eu sou de Venâncio Aires,
eu acabei por trabalhar numa fumageira. Nessa fumageira aconteceu um lance bem bacana, assim, bem estranho também. Que eu tinha que trabalhar entre duplas, um serviço mais ralés, assim, na fumageira. E num dia eu conheci um cara, um velhinho, em uma curva que ele falou que já estava mais ou menos umas 10 safras trabalhando lá dentro, nesse mesmo lugar. Ou seja, ele já estava 10 anos trabalhando no mesmo lugar, na mesma curva, na mesma esteira. E eu vendo aquilo, eu pensei, poxa, não é isso que eu quero pra mim, né? E deu a coincidência da minha irmã me dizer que estava vindo para Porto Alegre, que ela queria estudar aqui. Eu falei, pô, vamos embora, né? Eu já me sinto mais porto-alegrense que vianense, né? Tô gostando muito, porque tem mais oportunidades, mais investimento em cultura, né? Muito cinema, algumas coisas assim que na minha cidade eu não tinha acesso. E a cena rock and roll aqui também. Mas há também pessoas que vêm para Porto Alegre e acabam voltando para a sua cidade. Essa é a Natália Bilibil, ela tem 19 anos e está cursando RP aqui na PUC. Agora ela vai voltar para a cidade dela, que é Passo Fundo. O que te fez voltar, Natália? Na verdade, foi em relação ao curso de eu não ter certeza se é isso que eu quero, assim, não foi nada com a cidade, porque eu adoro Porto Alegre, eu pretendo voltar quando eu souber o que eu realmente quero. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Eu acho que num primeiro momento, sim, tem toda uma expectativa, né? E uma admiração por um espaço privilegiado que antes era mais difícil de ter esse acesso. Mas, por outro lado, isso assusta muito também, né? Se tem todo o oferecimento da vida social, de opções de lazer, né? de cultural também, a saudade também é uma coisa que aperta bastante. Por um lado, o medo está presente, o medo protege, né? De se colocar em situações ou por ingenuidade ou por não se dar conta dos riscos que corre. Então, esse medo ele pode proteger. Então, eu vejo o medo como um protetor, desde que ele não seja exagerado, que às vezes também acontece. E o que acontece daí? É principalmente aqueles alunos que acabam não se adaptando numa cidade maior, né? Que a saudade da sua família, dos seus amigos, ela pesa mais. E daí, muitas vezes, o recurso é voltar para a sua cidade. E quem sabe, dali a pouco, mais trabalhado, mais amadurecido, sim, vir para uma cidade maior. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre é demais. Esperamos que os novos moradores sintam o mesmo que o professor Rodrigo Lucchesi. Porto Alegre significa, assim, a minha casa. Porto Alegre é demais. Agora, com Raíssa Genro, a programação do final de semana. Bom, a dica é o show Riders on the Storm, com o guitarrista e o tecladista do The Doors, banda ícone dos anos 60, que influencia até hoje a cena musical. Antes disso, houveram duas tentativas, em 2001 e 2002, mas o baterista, o John Densmore, processou os outros dois, impedindo que se usasse o nome que tornou eles conhecidos. O show acontece amanhã no Pepsi On Stage e os ingressos custam entre 90 e 160. No cinema, a gente segue com música e a dica é o documentário The Rolling Stones Shine a Light, que mostra os bastidores de duas apresentações da banda em Nova York e entrevistas concedidas à TV. Júlia, no sábado, a cantora de folk Malu Magalhães faz show no Porão do Beco, na Independência. Os ingressos custam R$15. A cantora estreou exatamente na internet, no site MySpace. E a cobertura você acompanha aqui na Cyberfan. Então, essas foram as dicas. O Canal Fã fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.